Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa de estudos de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. Vamos dar continuidade então ao estudo do livro Obras Póstumas. Estamos no capítulo que trata dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Nós lemos já a introdução, o item 1, o item 2, e vamos reler o último parágrafo do item 2, porque é o preâmbulo para o item 3. Vamos lá. Os relatos que seguem, bem mais extraordinários são, e francamente confessamos que nos inspiram dúvidas ainda maiores. Compreende-se facilmente que a aparição do espírito de uma pessoa viva seja vista por uma terceira pessoa. Porém, não que o indivíduo possa ver a sua própria aparição, principalmente nas condições abaixo referidas. Então vamos ao item 3, Kardec citando aqui essa dificuldade de conceber que uma pessoa possa ver a sua própria aparição. Vamos ver por quê. Vamos aos relatos. O item 3 relata o seguinte: o secretário do governo, Triptis, em Weimar, indo à chancelaria em busca de um maço de documentos de que muito precisava, deparou lá consigo, já sentado na sua cadeira habitual e tendo diante de si os documentos. Assustado, volta para casa e manda seu empregado com ordem de apanhar os documentos que se achavam no lugar do costume. O empregado vai e igualmente vê o patrão sentado na sua cadeira. No item 4 relata o seguinte, outro relato. Depois Kardec vai fazer uma avaliação de tudo isso. Becker, professor de matemáticas em Rostock, estava à mesa com alguns amigos, entre os quais surge uma questão teológica. Becker vai à sua biblioteca em busca de uma obra que decidiria a questão e deu consigo assentado no lugar costumeiro. Olhando por cima dos ombros do seu outro eu, verifica que este lhe aponta a seguinte passagem da Bíblia, num volume aberto: arranja a tua casa, pois tens de morrer. Volta para junto de seus amigos, que em vão se esforçam por lhe demonstrar que era loucura ligar a menor importância àquela visão. Ele morreu no dia seguinte. Mais um relato. Ropac, autor da obra Materiais para o Estudo da Psicologia, diz que o padre Steinmetz, com visitas em casa, estando no seu quarto, se viu a si próprio em seu jardim, no lugar que lhe era preferido. Apontando para si mesmo e depois para o seu semelhante, disse: aqui está Steinmetz, o mortal. Lá está o imortal. Vamos guardando aí os relatos. Tem mais relatos. F, da cidade de Z, como já disse no programa anterior, Kardec fazia isso. Ele preservava as identidades das pessoas para que não tivesse maiores problemas. Então, F, da cidade de Z, que foi juiz mais tarde, achando-se quando moço em vilegiatura no campo, uma filha da casa lhe pediu fosse buscar ao seu quarto um guarda-sol. Ele foi e viu a moça sentada à sua mesa de trabalho, porém mais pálida do que quando a deixara. Olhava para a frente. F, apesar do medo de que foi presa, apanhou o guarda-sol que estava ao lado dela e o levou. Vendo-o de semblante transtornado, disse-lhe a moça:
Confesse que viu alguma coisa, que me viu no quarto. Não se aflija, não estou para morrer. Sou dupla, em alemão Doppelgänger, que quer dizer literalmente alguém que anda duplo. Em pensamento, eu estava junto do meu trabalho e já muitas vezes dei com a minha imagem ao meu lado. Nada fazemos uma à outra. E por aí vai. São vários os relatos que Kardec nos traz. E ele então faz a seguinte advertência ao final. Se em todas essas histórias fantásticas alguma coisa há que se deva guardar, também há muito que repudiar, havendo ainda a parte pertencente à lenda. Longe de nos induzir a aceitá-las cegamente, o Espiritismo nos ajuda a separar o verdadeiro do falso, o possível do impossível, mediante leis que nos revela concernentes à constituição e ao papel do elemento espiritual. Não nos apressemos, todavia, em rejeitar a priori tudo o que não compreendemos, porque muito distante estamos de conhecer todas as leis e porque a natureza ainda nos não patenteou todos os seus segredos. O mundo invisível é um campo ainda novo de observações e seríamos presunçosos se pretendêssemos haver sondado todas as suas profundezas, quando incessantemente novas maravilhas se ostentam aos nossos olhos. Entretanto, há fatos cuja impossibilidade material a lógica e as leis conhecidas demonstram. Tal, por exemplo, o que vem relatado na Revista Espírita de fevereiro de 1859, a página 41, sob a epígrafe Meu Amigo Hermann. Trata-se de um jovem alemão da alta roda, delicado, atencioso, de bom caráter, que todas as tardes, ao pôr do sol, caía em estado de morte aparente, durante o qual seu espírito despertava nos antípodas, na Austrália, em o corpo de um bandido que acabava sendo enforcado. O simples bom senso demonstra que, admitida como possível essa dualidade corpórea, o mesmo espírito não pode ser alternativamente um homem honesto durante o dia num corpo e à noite um bandido no outro corpo. Quem diga que o Espiritismo acredita em tais histórias prova que não o conhece, pois que, ao contrário, ele fornece os meios de evidenciar a absurdidade delas. Mas, ao mesmo tempo que demonstra o erro de uma crença, prova que muitas vezes essa crença repousa num princípio verdadeiro, desfigurado ou exagerado pela superstição. Cumpre se destaque o fruto da casca que o envolve. Então, Leopoldo, nós estávamos conversando, inclusive, não só no programa de hoje, mas no programa passado, que Kardec tinha esse cuidado, né? Exatamente. De apresentar coisas que pudessem racionalmente ser explicadas, e não coisas que eram como irracionais. Kardec faz um alerta aqui, que, olha, longe de nós rejeitarmos as coisas por simplesmente não acreditarmos, porque nós não conhecemos ainda todas as leis. Ainda tem muita coisa que a gente vai conhecer, vai aprender. Mas o raciocínio faz com que nós rejeitemos certas coisas. E aí dá esse exemplo do rapaz que era durante o dia um bom homem lá na França e durante a noite lá na Austrália, num outro corpo, né, 10, 11 horas depois, ele era um homem mau. Impossível, segundo as leis que conhecemos, que o Espiritismo nos traz. Exatamente. Você usou dois termos que eu acho que com certeza são fundamentais para a gente entender essa dimensão do Espiritismo enquanto uma área de pesquisa, de compreensão racional da relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, que é, na verdade, a nossa real natureza. Primeiro, a ideia de lei,
Porque quando você fala em ciência, em pesquisa, em busca por evidências, você parte de várias experiências concretas, de laboratórios, de testes, e aí, claro, cada ciência vai ter o seu método e os seus instrumentos de coleta. Isso vai variar desde as ciências humanas, sociologia, psicologia, história, até as chamadas ciências duras ou ciências da natureza, e matemática, física, biologia, etc. Mas, enfim, independente da diversidade de métodos e técnicas de coleta, a ideia é que você reúna essas experiências, no exemplo que você deu, vários relatos, e você, a partir desses relatos, você tente constituir alguns princípios, algumas leis. Ou o contrário, o Espiritismo, na verdade, ele parte de uma codificação que está nos 5 livros principais de Kardec, na codificação espírita, que nos dão determinadas leis e também determinados princípios que a gente já considera comprovados pela nossa experiência, seja pessoal, seja objetiva, científica, racional. E a partir disso você começa a reparar que alguns relatos se encaixam, outros não. E nessa diferenciação cabe a nós, e ninguém precisa ser cientista, pesquisador para fazer isso, ter a ponderação e ter a sensatez de perceber se adequa àquilo que já sabemos que é fato, como você falou no último programa, contra fatos não há argumentos. Né? Isso se encaixa com os princípios que a gente já sabe que são verdadeiros, que são fatos dentro da doutrina. Se não se encaixam, cabe a cada um de nós desconstruir esses relatos e perceber onde é que está o erro dele. Pode ser má fé, pode ser alguma pesquisa ou algum relato que não foi muito bem construído ou narrado, porque as histórias são contadas muitas vezes de pessoa a pessoa, o famosíssimo telefone sem fio, e muitas vezes pela própria imaginação das pessoas também. Então, e a outra palavra que você comentou, citou, que eu acho que é fundamental, foi no início da sua fala, foi cuidado. Tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com o quê? Com o cuidado que a gente precisa ter de acreditar ou não acreditar nesses fenômenos ditos espirituais. É isso aí, meus irmãos. Estamos aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o livro Obras Póstumas. E gostaria de lembrar que este programa é patrocinado por todos vocês que fazem parte do Clube da Fraternidade. Se você também quiser fazer parte do Clube da Fraternidade e ajudar a Rádio Rio de Janeiro a chegar cada vez mais longe, você ligue durante a semana, no horário comercial, para o nosso Cristiano. O telefone é o 3386-1422. 3386-1422, para você nos ajudar a continuar crescendo com essa rádio, continuar chegando todos esses conceitos, esses estudos maravilhosos a pessoas cada vez mais distantes do nosso Rio de Janeiro. O nosso tema de hoje, né, do livro Obras Póstumas, nós estamos, claro, nesse capítulo de aparições de pessoas vivas ou encarnadas, como nós costumamos dizer. O homem duplo, ou os homens duplos. Kardec faz vários relatos aí, alguns que nós entendemos como sendo reais, outros que a razão, como dizíamos, nos mostra que não são exatamente como se relatou. E aí vai muito do que o Leopoldo falou, né? A questão de às vezes é da própria mente da pessoa. Ela pensou alguma coisa, ela pensou de uma forma tão intensa que aquilo passou a ser realidade para ela. É a mesma coisa quando a gente vê uma pessoa que mente. A pessoa mente, ela mente muitas vezes de tal maneira acreditando naquilo que aquilo passa a ser verdade, pelo menos para ela. Ela vai falando, vai contando aquela mentira sempre, aquilo acaba fazendo parte dela como se fosse verdade. Ela acredita piamente naquilo. Então, é por isso que é tão complicado quando nós falamos a respeito da mentira. A mentira, que nenhum de nós está isento de dizê-la, ela tem que ser domada. Nós temos que domar essa mentira, fazer com que ela cada vez apareça menos na nossa vida, porque a mentira ela nos causa muitos transtornos. Quem mente
tem que inventar outra mentira para encobrir aquela, para dizer que aquela ali é realmente a verdade, né? Aí você vai ter que inventar outra para encobrir a outra, aí vai ter que... Enfim, é uma loucura. E é melhor então não mentir, é melhor falar a verdade. Dá mais trabalho mentir do que falar a verdade. É verdade. Então, continua Kardec aqui dizendo o seguinte: que contos ridículos se não engendraram sobre o raio antes que se conhecesse a lei da eletricidade. Outro tanto se dá no que concerne as relações do mundo invisível com o mundo visível, tornando conhecida a lei que preside a essas relações. O Espiritismo, então, as coloca no terreno da realidade. Esta realidade, porém, ainda é excessiva para os que não admitem nem as almas, nem mundo invisível. Ao ver desses, é superstição tudo que sai dos limites do mundo visível e tangível, tal a razão porque achincalham o Espiritismo. O nosso Leopoldo falou no programa passado a respeito da crença das pessoas naquilo que podem tocar, naquilo que podem ver. E eu me lembro do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, numa palestra, que ele dizia o seguinte: olha, os materialistas dizem que acreditam no que veem e no que tocam. Então ele faz uma proposição. Imagina essa sala aqui totalmente vedada para o exterior e apagam-se as luzes. O que nós vamos ver? Absolutamente nada. Nós vamos ver ali o Jefferson na técnica? Não. Eu vou ver o Leopoldo? Não. Então acendamos a luz. Aí então os corpos aparecem, as coisas aparecem. Aqui atrás de mim tem uma discoteca, muitos vinis, muitos CDs e etc e tal. Eu estou enxergando a matéria? Não, diz o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira com muita propriedade. Eu estou enxergando a luz que reflete na matéria. Então eu não enxergo a matéria, eu enxergo a luz, não a matéria. A outra coisa é a questão do tocar. Nós, quando vamos estudar física e química também, as duas relatam, nós vemos que o átomo, que é o que formam as moléculas, o que forma a matéria propriamente dito. Claro que sabemos que tem subdivisões já do átomo, etc. Mas vamos ficar no átomo. O átomo tem o seu núcleo e em volta do núcleo aqueles elétrons. E em torno desses elétrons existe um campo magnético. Esse campo magnético é que mantém os outros átomos em torno desse átomo afastados na distância própria, adequada. Nem muito perto, nem muito longe. Então, o campo magnético é que mantém um átomo ligado ao outro átomo, formando então o corpo. Então, a minha mão, por exemplo, eu agora estou de mãos juntas, uma mão com a outra, a palma da mão uma com a outra. Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e eu concordo com ele plenamente, a minha mão direita não está tocando a minha mão esquerda, mas sim o campo magnético ao redor das moléculas dos átomos que estão na superfície da minha mão, estão, entre aspas, fazendo com que nós não possamos tocar efetivamente o átomo no outro átomo. Então a matéria não toca na matéria. Aí então conclui o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. O materialista acredita naquilo que não vê e naquilo que não toca. E o interessante, continuando esse raciocínio que você está propondo a partir do Dr. Sérgio Felipe, é que essa sensação que você tem de sentir uma mão tocando na outra, na verdade é uma informação, é um sinal que o seu cérebro recebe e produz ao mesmo tempo e que traduz para você, né, conscientemente ou não, uma sensação de uma certa pressão de uma mão com relação à outra. Olha aí, mais uma vez a gente voltando a uma questão do programa anterior, que é a questão do pensamento. Como a gente ainda tem coisas a aprender a respeito do nosso cérebro, do pensamento, da neurologia, que é a área do Dr. Sérgio Felipe, e ele mesmo na sua obra, na sua reflexão, na sua pesquisa, nos mostra que quando você fala do cérebro, o cérebro vai muito além da matéria, do corpóreo, e nós
enquanto espíritas, sabemos que quando a gente fala de glândula pineal, por exemplo, a gente está falando exatamente de um canal, de uma antena que faz exatamente essa conexão entre o mundo concreto, digamos assim, muito entre aspas, o mundo objetivo, material, e o mundo espiritual. Então cabe a gente entender também que essa natureza material e espiritual, não existe uma fronteira super definida, super objetiva entre uma coisa e outra. E, é claro, a gente tem que também entender que nem todos estão preparados para entender a sutileza de tudo isso que você acabou de colocar. E a gente precisa também entender que cada um tem a sua evolução para, de alguma maneira, dar conta dessa realidade e de perceber que a matéria é só a ponta do iceberg, digamos assim. Exatamente. É como nós sabemos daquela alegoria da caverna de Platão. Né? Exatamente. E, a grosso modo, nós podemos dizer que essa alegoria conta o seguinte. Existe uma caverna, no fundo dessa caverna um paredão, e antes desse fundo, imagina que tem uma pedra em que homens estão amarrados, atados, presos, olhando para o fundo da caverna, olhando para esse paredão. E no paredão aparecem várias imagens. Então, aqueles homens acorrentados ali, olhando para o fundo da caverna, para esse paredão, eles acreditam que aquelas imagens ali são o mundo real, que é o mundo real. As sombras são o mundo real. E aí, uma das pessoas, um daqueles seres, consegue se libertar e vai até a entrada da caverna e observa que as sombras refletidas no fundo da caverna são, na verdade, geradas por aqueles seres, aqueles homens e mulheres que passam na frente da caverna, que a luz solar bate nelas e que a sombra acaba passando lá no fundo da caverna. O que ele faz? Espantado, mas querendo alertar os seus irmãos, volta para contar para aqueles homens. Ele conta e o que ocorre? Acham-no louco. Provavelmente, eu não sei o final da história ali, o Platão não conta, porque a alegoria tem essa ideia de só nos mostrar e nos aguçar o pensamento. E provavelmente ele é expulso dali, não acreditam, e eles continuam ali presos, olhando para o fundo da caverna e acreditando que aquilo é o mundo real e acabou. E o outro é louco. É a mesma coisa dos médiuns, que vem nos trazer, e o do espiritismo, que vem nos trazer informações valiosíssimas e concretíssimas, se pudermos nos expressar dessa forma, concretíssimos, de que o mundo espiritual, este sim, sobrepuja ao mundo material. Ele é anterior ao mundo material e é superior ao mundo material. Nós somos espíritos. Então nós estamos na matéria, mas vamos um dia estar na espiritualidade e vice-versa. E cabe a nós, todos nós que já temos esse tipo de informação, em primeiro lugar, transformar essa informação em conhecimento e esse conhecimento em sabedoria. E em segundo lugar, perceber o quanto esse tipo de sabedoria, ou mesmo conhecimento, transforma a nossa vida material. Faz com que a gente tenha um outro olhar. Esse eu acho que é o grande desafio nosso, né, João? Verdade. Enquanto espíritas que estamos aqui falando primeiro para nós mesmos, em segundo lugar para os nossos ouvintes. Ter esse conhecimento é perceber também que, além dele ser um conhecimento científico, ou seja, com um embasamento baseado em pesquisas, ele produz um efeito sobre a nossa realidade cotidiana, ou pelo menos ele deveria receber. Eu acho que esse é o grande desafio que todos nós temos enquanto espíritas e mesmo aqueles que são simpatizantes. Às vezes pode parecer, né, dessa fala do Leopoldo, que isso não existe. Espírita que tem dúvida ainda sobre a espiritualidade, espírita que precisa se convencer de que é um espírito. Não, meus irmãos, isso é natural. Nós ainda temos muitas dúvidas, a gente ainda está indo e vindo o tempo todo. Agora, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o que nos conta e nos ensina o Espiritismo, fica muito mais difícil de duvidar do que de acreditar. Então, é mais fácil acreditar porque é mais lógico, é mais óbvio, é mais racional. Mas chegamos ao final do nosso programa.
nós aguardamos a sua audiência no próximo programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos, damos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, com a primeira e única instrução dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Ele fecha, o capítulo com a síntese do tema. E quem escreve, quem dita, é Paulo, apóstolo. A mensagem chegou em Paris em 1860. Então, para realizar esse estudo e essa reflexão belíssima sobre fora da caridade não há salvação, nos fazendo um convite, a esse lema que reúne e possibilita a todos ser caridosos e chegarem à felicidade, como nós desejamos, e está aqui, como toda semana, o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa, que vai falar sobre esse item 10, que é o item que finaliza o capítulo 15. E para que essa fala seja uma fala clara, está no suporte técnico Cláudio Almeida. Então eu vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele inicie essa reflexão conosco. Eu estou ansiosa porque ela é assinada por Paulo, então a gente já fica, vindo de Paulo, vem sempre coisas tão lindas e tão profundas que a gente precisa ter uma ajuda para a gente refletir. E é o Antônio que vai fazer isso. Antônio, tudo bem? Tudo bem, Marta. Eu entendo que, veja bem, você poderia pensar que um capítulo tão importante como este deveria haver diversas mensagens de espíritos superiores, espíritos puros, tudo que tem de direito. Como há outros capítulos aqui com uma série de mensagens de Santo Agostinho, Erasto, grandes espíritos aqui. Talvez não sei exatamente o motivo que levou a Kardec a colocar só uma mensagem num capítulo tão importante. Mas a mensagem é justamente do Paulo, porque no item 6 deste mesmo capítulo, Kardec traz um texto que nem pertence aos evangelhos, pertence às epístolas, aquelas cartas de Paulo, que Paulo mandou, esse caso, aos coríntios, falando sobre a caridade. Aquele texto belíssimo que nós estudamos aqui há uns programas, que fala da necessidade da caridade segundo Paulo. Resumidamente, ele fala que se falasse todas as línguas dos homens, se ele tivesse mesmo a língua dos anjos, e se ele desse o corpo para ser imolado. O corpo para ser imolado, o dom da profecia, aquelas coisas todas. Essas coisas que nós achamos que são importantes, ele não estaria praticando a caridade. Então, Paulo tem, ou tinha e continua tendo, a noção exata do que é a verdadeira caridade. Então, nada melhor que a palavra dele para dar um fechamento aqui nesse pensamento brilhante de Kardec que nós estudamos aqui com a Marta no último programa. Foi no último programa. Foi fazendo a conclusão de que fora da caridade é que está a salvação. Que não há salvação fora da caridade. Na caridade é que está a salvação. Então vamos ver aqui o que Paulo nos diz aqui também, reforçando o seu pensamento que ele expressou naquela carta aos Coríntios. Então o texto tem por título
fora da caridade não há salvação. E Paulo começa assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz, e no céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que se espalham de torno de ti. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. Essa ideia de buscar lá em Jesus, no seu mandamento único, a ideia da caridade surgiu a Paulo e a Kardec de uma forma muito clara. Porque se Jesus nos disse que o único mandamento que nos levaria à vida eterna, quando ele respondeu ao doutor da lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e nisso está reunida toda a lei e os profetas, ele está nos mostrando que se você ama o próximo, está praticando a caridade. Então, a caridade, ele já estava dizendo ali para nós que é o único caminho da salvação. Mas nós precisávamos que a coisa fosse mais explícita, porque nós temos dificuldade de entender. Tivemos aqui duas mensagens anteriores aqui nos capítulos que precederam a este, falando que a caridade e a piedade são irmãs, e que elas que nos levariam ao Senhor, nos levariam à salvação. Então, isso é uma conclusão. Kardec concluiu, ele não inventou isso, nem Paulo inventou isso, eles concluíram que realmente para que você obtenha a salvação, como diz Paulo, tanto na terra quanto no céu. Porque mesmo quando estamos encarnados e quando não estivermos mais encarnados, porque ele diz, na terra, porque a sombra desse comportamento, ou seja, a sombra desta bandeira, a sombra desse comportamento da prática da caridade, os homens viverão em paz. A hora que todos praticarem a caridade, não haverá mais guerra, não haverá mais nenhum problema de um contra o outro. Então, realmente vai ser para nós a salvação na terra e no céu, porque aqueles que tiverem praticado a caridade aqui na terra receberão a graça diante do Senhor. Como já disse Jesus, como disseram aqui os mensageiros naquelas passagens dos capítulos anteriores. Então é uma conclusão óbvia, mas que para nós ficou muito longe de perceber que muitas vezes o óbvio é muito difícil de ser, até porque ela é óbvia, mas é difícil de ser praticada. É muito mais praticada você estudar milhões de livros, é muito mais fácil você atender diversos preceitos de todas as religiões, como disse o Paulo. Eu posso falar a língua dos anjos, eu posso saber todas as profecias, eu posso mandar imolar meu corpo. Tudo não adianta nada se eu não praticar a caridade. É o caso. Então não adianta você buscar a verdade ou buscar a igreja, porque elas não vão oferecer a você isso, porque elas podem, tanto a verdade quanto a igreja, te indicar a mesma coisa. Olha, ama o teu próximo. Que a igreja vai dizer isso para você? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer igreja vai te pregar isso. Mas você tem que entender que amar o próximo é a prática da caridade. E só através dela você vai chegar lá. Então tudo aquilo a mais que a igreja te pede ou induz você a praticar é supérfluo, pode até servir como uma escada, uma ajuda, um amparo para você aprender a praticar a caridade, como acontece conosco aqui também. A verdade é a mesma coisa, a verdade é subsídio para que nós aprendamos e nos convençamos e nos esforcemos para praticar a caridade, como acontece conosco no Espiritismo. O Espiritismo, se fosse uma igreja, ou pelo menos a sua questão filosófica, está nos dando apoio, amparo, para que nós entendamos que a prática da caridade é que salva. Só dizer para nós não aceitamos tão bem. Então vem esse compêndio de ensinamentos espíritas
através de uma filosofia que traz junto de si comportamentos parecidos com comportamentos religiosos e verdades científicas e verdades filosóficas, mas que não vão nos salvar. Nem a parafernália dita religiosa que o Espiritismo pode trazer também, e nem a parafernália cultural, científica ou filosófica vai salvar ninguém. O que vai salvar a nós também, espíritas, vai ser a prática da caridade. Não adianta eu ir ao centro e cumprir todos aqueles preceitos que se pede, desde a hora que eu entro, a hora que eu saio. Eu oro, eu ouço palestra, eu atendo no atendimento fraterno, eu distribuo mantimentos para as pessoas, eu tomo água fluidificada, eu faço tudo que tem direito. Se fizer só isso, não adianta nada, é como Paulo diz. Você como um símbolo que bate no sino e não tem proveito nenhum. Então, não adianta nós nos esforçarmos em entender toda a filosofia espírita, os pensamentos mais profundos de Kardec e dos outros que vieram após ele trazendo ensinamento para nós, saber aquilo tudo. Se eu não praticar a caridade, não vai resolver, gente. Então, não vale só para os outros esse ensinamento, vale principalmente para nós. E aqui vem falando do Espiritismo, olha, Paulo falando do Espiritismo. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. É aquilo que eu falo aqui de forma meio assim, brincadeira, vou dizer aqui, submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. É que eu falo a história aqui do molde. Eu falo de brincadeira. Tudo aquilo que a gente for fazer, tiver dúvida, não sabe como faz, submeta ao molde. Amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, a prática da caridade. Se não encaixar no molde, a minha consciência vai dizer, Antônio, não está encaixando isso aí, não está bem. Alguma coisa não está legal. Então é o que ele está dizendo aqui. Nós temos que encaixar todas as nossas ações, pensamentos, palavras, no sentido da caridade. E deixar a nossa consciência responder. Claro que nós vamos falhar, não vamos dar bola para a consciência e tudo, mas é isso que nós temos que fazer. Se é que nós queremos nos salvar. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Então, se nós, pela nossa consciência, concluímos que temos que agir caridosamente dentro de determinada situação, nós, além de deixarmos de fazer um mal que talvez fizéssemos agindo em contrário àquilo, estaremos praticando o bem. Porque ele diz, não basta simplesmente não fazer o mal, é imperioso fazer o bem. No caso, a virtude tem que ser ativa. Não é uma virtude negativa ou passiva. Você tem que ser ativa, você tem que praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Para não praticar o mal, basta a inércia e a indiferença. É claro, porque para eu praticar o bem, precisa da minha vontade, a minha ação positiva, ativa. Aí eu vou praticar o bem. Agora, deixar de praticar o mal não é a mesma coisa, por isso que basta eu não fazer nada, basta eu ficar inerte ou indiferente, não estou praticando mal algum, mas também não estou praticando o bem. Essa é a diferença. A caridade é a prática do bem, é a benevolência, é querer o bem. Isso é que é a caridade, é perdão. O perdão depende da sua vontade. Eu esqueci. Você está sendo até um pouco indiferente. Não, inerte, não estou fazendo esforço. Para perdoar, você tem que se esforçar para perdoar. Aí tem que entender os motivos pelos quais a pessoa lhe ofendeu, lhe agrediu, lhe traiu, etc., para você ganhar forças para perdoar. Então, é uma ação da vontade. Estava outro dia respondendo no programa, respondendo aos ouvintes, isso para o ouvinte. A nossa vontade tem que suplantar o nosso gosto. Quando o nosso gosto estiver agindo contra esse molde aqui, que é a prática da caridade, e nós não estivermos com força para
deixar de gostar ou resistir ao gosto, temos que usar a vontade. A vontade é uma força muito poderosa. E não ficar aí, né? Não, tudo bem, eu estou assim, mas eu não faço mal a ninguém. Mas continua com o mesmo defeito. Não está certo. Tem que se esforçar. Por isso é que é difícil. Senão nós já estávamos no reino de Deus há muito tempo, gente. Nós estamos aqui, sei lá quantos milhares de anos, ou até milhões de anos, eu não sei, aí no universo, nós estamos aí. E por que até hoje não conseguimos? Porque não é fácil, é muito difícil. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Então a chamada é diretamente para nós, é o que eu falo, nós temos que agradecer todos os dias a Deus nos ter permitido ter contato com esses ensinamentos. Isso não é uma coisa assim à toa, gente, não é por acaso resolvi estudar espiritismo. Eu costumo falar também que ninguém é espírita simplesmente porque quis, ou de repente deu um estalo. Não é. Foi uma conquista. Nós conquistamos o direito de estudarmos espiritismo e sermos espíritas nesta vida. Isso vem de longe. Em outras existências, nós devemos ter feito algumas coisas que justificassem a nós o merecimento de hoje termos acesso a isso. Porque para ter acesso a isso, tem que fazer por onde, tem que ter mérito. Não é qualquer um. Se não se dava esse livro aqui, distribuir em praça pública, todo mundo lia o livro e estava resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Quem decide isso, estudar isso, já está parte do caminho andado. Não está salvo. Mas por outros meios, talvez até através de outra igreja, talvez através de outras verdades, nas vidas anteriores, já estava buscando a sua salvação. Já estava praticando, mesmo sem saber, incipientemente, a caridade. Então disseram, olha, já que você já está com o gosto de praticar a caridade, você vai agora aprender, na teoria, o que é a prática da caridade. Porque você já está praticando um pouco, já tem prazer, já gosta, sente bem. Então você vai agora nascer de uma forma que você vai ter contato com toda a parte teórica, filosófica, para que você entenda e solidifique em você essa qualidade. Por isso que os espíritas realmente se afinam e gostam da prática da caridade. E gostam do estudo. Isso não é assim à toa, de repente. Não é assim, não. Isso é coisa antiga. Fiquem certos disso. Isso não foi de uma vidinha para outra, não. Nós já viemos de longe, como dizia aqui o antigo governador aqui do estado. Isso vem de longe. Nós viemos de longe aqui e não caímos de paraquedas aqui. Vocês podem ver que, como o Espiritismo é uma obra aberta, milhares de pessoas têm contato também. Muitos vêm, bate e volta. Não fica. Porque não foi preparado antes, não fez por onde antes. Então está resvalando agora para que nas próximas vezes, aí sim, vai ter outras oportunidades. E nós vamos estar lá para ajudá-los. Como hoje nós recebemos muita ajuda, não é verdade? Tanto de encarnados quanto de desencarnados. Todos esses grandes próceres do Espiritismo do século passado, desses que viveram aqui, não estou dizendo dos espíritos, não, desses que viveram aqui conosco, deixaram exemplos, obras, coisas maravilhosas. E muitos de nós teve a oportunidade de conviver com eles, aqui nessa própria rádio. Desde o Geraldo de Aquino, para cá todos os presidentes, diretores, programadores, que já se foram, inclusive, não estão mais aqui conosco, nos deixaram, e nós tivemos o privilégio de ter contato com essa gente. Da mesma forma, vai caber a nós no futuro, em outras existências, fazer o mesmo com outros. Que vão chegar lá, não tenho dúvida. Essa é a máxima do Espiritismo. Essa é a máxima do universo, gente.
Acima do Cristo, como diz aqui Paulo. Quem é espírita é cristão. Cristão é espírita. São a mesma coisa. Mas tem muitas igrejas cristãs que não acreditam no espiritismo. Questão de tempo. Questão de tempo. Também não acreditaram no Galileu, né? Não acreditaram no Copérnico, no Kepler. Não é verdade? Vamos falar português, claro. Não acreditaram neles. E agora algum deles desacredita do Copérnico, do Galileu, do Kepler? Então, amiga, levaram 500 anos para cancelar a excomunhão do Galileu. Não vão levar 500 anos para aceitar o que Kardec nos propõe. Isso aqui é claro. Eu duvido que algum religioso sério, assim, contradiga esse lema. Ele não tem argumentos para isso. E do fundo do coração, se ele for um bom religioso, ele sabe que a verdade está aqui, né? Certo, Marta? Certo, sim. Fica claro, né, no item anterior, né, que nós estudamos no outro programa, Kardec mostra para a gente, né, de forma bem lógica, bem racional, que nós não podemos, né, pretender essa salvação, essa libertação, se nós não formos caridosos. E Paulo já havia nos explicado, e nós estudamos em outro programa, que, na verdade, a caridade tem que estar presente em todos os nossos atos. É isso que ele mostra. Olha, caridade, não, eu faço caridade, eu distribuo não sei quantas cestas lá no centro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou na tarefa de atendimento fraterno, eu estou na mediúnica, eu estou em tudo. Aí é que está. A caridade não é o que você faz, é como você faz. Paulo explicou isso claramente para nós, né? E agora ele fecha o capítulo e Kardec sabiamente, né, coloca de novo Paulo aparecendo aqui para gente, fechando o capítulo que tem como título Fora da Caridade Não Há Salvação, mostrando para gente, olha, não é através da religião que você vai ser salvo, nem da verdade que você preconiza, né, e divulga, não. E nem de tudo que você faz junto a essa religião. O que vai te salvar é a verdadeira caridade, que está nos atos da obra. Então, se você distribui as cestas com amor, né, com caridade, com carinho, atendendo aquelas pessoas com tolerância, né? Porque às vezes são pessoas simples, que não estudaram, e elas então são um pouco indisciplinadas, mas você até dá uma certa disciplina, mas carinhosamente, né? Com tolerância, com paciência, e não se sentindo do alto, né? Que é a nossa tendência. Pronto, já estragou, não tem mais caridade. Por quê? Porque você está realizando um ato desprovido de sentimento de caridade. Quer dizer, é isso que nós precisamos. Não é nada rebuscado, né, Antônio? É algo difícil de realizar, porque nós ainda não conseguimos ter esse amor todo dentro de nós, mas pelo menos a gente já sabe a fórmula. Nós não podemos mais dizer, olha, eu não sabia como era. Não, mas eu botei lá no Evangelho. Olha, a caridade tem que ser segundo São Paulo. O que é a caridade segundo São Paulo? Nossa, a gente já estudou 1000 vezes, no mínimo. Então, a caridade é você revestir as tuas atitudes em atos amorosos, né? Em atos com tolerância, perdoando quando a pessoa se equivoca, enfim. É claro que não é aquela coisa mística, né? Em que você diz assim, não, pronto, eu falo em perdão, já estou perdoando. Não é isso. Mas que você vá gradativamente sentindo e entendendo que a igreja pode ajudar, sim. É um caminho, mas ela é um meio, né? Ela é meio e não fim. Então é isso que a gente precisa entender. Revestir nossas atitudes de carinho, de amor e tolerância. Não é isso, Antônio? Sem dúvida, Marta. Então, vamos por hoje encerrando, porque o nosso tempo já acabou, temos que ser caridosos com o Claudinho, né, que está ali ansioso, e
Na próxima semana estaremos juntos novamente. Até lá e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.